Mas eu fiquei presente quando eu conversei muito no intervalo com algumas pessoas de um grande ativo que a maioria de vocês deve já ter, mas não tá presente que tem. Lembra que eu falei de lista, né? Pessoal, não sei se a maior parte de vocês reconhece esse cara, sabe quem é esse cara, mas vamos contextualizar aqui esse vídeo. Esse vídeo é de um cara chamado Érico Rocha, eu tô no canal dele. Esse é um dos primeiros vídeos dele, ou um dos primeiros vídeos do canal dele que ele aparece, na verdade é o primeiro que ele aparece. Eu tava futucando aqui pra ver o que eu encontro. E por que a gente vai conversar sobre esse cara hoje, sobre o Érico Rocha? Esse cara, ele é um dos responsáveis por grande parte do pensamento, do imaginário do marketing digital brasileiro. Esse cara foi o que trouxe a fórmula do lançamento, que assim, ele trouxe para o Brasil tem mais de 10 anos isso aqui. Ele não é questão que ele trouxe, né? As pessoas falam muito em fulano trouxe isso aqui pro Brasil e tal, tal. Ele popularizou. Ele comprou os direitos de um cara chamado Jeff Walker, que foi o cara que criou lá nos Estados Unidos. Ele trouxe aqui pro Brasil isso e distribuiu. Ele pagou royalties por um tempo. E esse cara, ele fez muita gente fazer muito dinheiro no marketing digital. Ele roda anualmente milhões em anúncios. Ele popularizou muito. Só que o mercado de lançamentos, ele meio que ele saturou um pouco, né? Porque o que é saturar? Muita gente fica sabendo. Muita gente sabe como usar. Muita gente cria a sua própria metodologia. Então a coisa meio que parou um pouco. O que a gente chama de marketing digital, ele mudou muito. Mas esse cara aqui, ele foi um dos personagens principais. Vamos continuar aqui e a gente vai conversando no meio do caminho. De pessoas na nossa lista. Um tipo de... E esse vídeo ele tá falando lista de clientes. Eu queria trazer uns tópicos sobre isso também. É um vídeo curto, mas eu vou trazer alguns insights para a gente conversar aqui sobre não só necessariamente o mercado digital, mas o mercado como um todo. A importância de você ter a lista de clientes na verdade, o maior ativo de qualquer negócio, seja ele digital, seja ele físico, é a carteira de clientes. Que é a lista de clientes que você tem. Não é a carteira de leads, é a lista de clientes. Qualquer negócio você pode destruir a empresa pode acabar, mas se você tiver essa lista de clientes, ou seja, a lista de pessoas que você já atendeu, que já compram de você, você consegue vender novamente, você consegue construir uma empresa do zero se você tiver a sua lista de clientes. Então, o maior ativo de uma empresa é a sua lista de clientes. E ele traz justamente esse tópico aqui, antes de ele começar a falar necessariamente de forma de lançamento e tudo mais. Ele estava meio que no começo do marketing digital. Esse vídeo tem 12 anos, então você já percebe aí que foi por volta de 2012 para 2013, enfim, era tudo mato aqui. As pessoas ainda usavam muito a internet, mas como entretenimento. As pessoas não pensavam tanto como negócio. O Instagram ainda era uma coisa assim que ainda viria a surgir. E esse cara, ele é um dos grandes protagonistas desse momento, o Érico Rocha. Se você não conhece ele, eu vou deixar o link, inclusive, desse vídeo que dá para o canal dele. Vocês podem dar uma olhada depois. E vamos seguir aqui, vamos conversar. Pessoa era cliente, certo? Pessoas que já compram. E uma outra pessoa era lead. Um cara que era cliente em potencial, mas não é cliente ainda. E conversando. Olha que interessante. Na época, pouca gente, assim, em termos gerais, conhecia a diferença de cliente para lead. A ideia de lead era uma coisa muito nova. Lead é o cliente em potencial. É quando você captura o contato de uma pessoa, você roda, por exemplo, um formulário e a pessoa coloca o nome dela lá, o endereço, como entrar em contato com ela. É como você encontrar alguém na rua e dizer, bicho, você tem interesse em fazer isso? Vem, vamos fazer o cadastro? A pessoa faz o cadastro. Isso é o lead. Então ele estava aumentando o nível de consciência ainda das pessoas para a partir disso ele conseguir vender produtos e serviços para essas pessoas. Ele ainda estava aquecendo o mercado, numa época em que pouca gente olhava para a internet e pensava que a internet ia se tornar o que ela se tornou hoje. Conversando com algumas pessoas, eu descobri que muita gente já tem clientes, né? Claro, se você tem um negócio, você já tem clientes. E provavelmente, se você já tem clientes, eu espero que vocês captem o e-mail dos seus clientes. E eu falei também que um cliente vale por quantas leads? Cara, eu trouxe um insight interessante aqui pra gente já conversar, né? E eu quero que vocês observem aqui nesse vídeo é o seguinte. Muita gente não se atenta para os princípios. Esse é um vídeo sobre princípios.
Na verdade, muito do material que eu tô trazendo aqui para o canal é sobre princípios. Quando você domina o princípio, quando vem qualquer coisa nova, com embalagem nova, você já identifica e você só adapta. E qual é o ponto aqui que ele traz aí da importância de clientes? Tem gente que não pega a informação dos clientes. Dos clientes. E a coisa mais difícil que você tem é vender para a pessoa pela primeira vez. Que ainda tem a questão do funil, você ainda vai ter que trazer a pessoa para a pessoa comprar de você. Para você vender frio é difícil. E sobretudo na internet. Na internet, a maior parte das pessoas acham que a pessoa chega na internet para comprar direto. Não. A pessoa vê o anúncio, depois vai fazer outra coisa, depois vê o anúncio novamente, vê isso novamente, vê qualquer coisa da vida dela, para depois ver o anúncio ou alguma coisa de remarketing. Normalmente, para a pessoa comprar de você na internet, ela vai ter que ver alguma coisa sua pelo menos em torno de 7 vezes. É a média. Dificilmente você vai conseguir vender frio. Então, quando você vende para a pessoa a primeira vez, você tem a oportunidade. Você já sabe que a pessoa quer aquilo ali, você pode vender pela segunda, terceira, quarta vez. É muito mais fácil vender pela segunda vez para a mesma pessoa do que vender a primeira vez para uma pessoa nova, assim, para você encontrar o primeiro cliente. Então, pega o contato do seu cliente se você já tem algum cliente. Não menospreze o seu cliente. Não Vamos ver quem lembra. subestime. Exato. Então eu tava falando com um rapaz. E ele traz ele traz uma tese para época que um cliente ele vale por 15. Ele vai trazer uma explicação e eu vou trazer um insight aqui para vocês pensarem aqui. E ele falou: Nossa, eu tenho 150 clientes. Eu tenho 150 clientes, novos clientes por mês. Eu acho que o número é esse. Se ele tem 150 novos clientes por mês, clientes, sem fazer Facebook, sem fazer nada, ele tem o equivalente ao que ele estivesse fazendo 150 vezes 15. E eu não faço matemática no palco, tá? Mas é mais de 1.000, não é certo? Quem tem uma calculadora? 150 vezes 15, por favor. Como? 2.250. Então esse cara tem uma lista de 2.250 na mão dele. E ele, o que ele pode fazer? Ele pode rodar campanhas para clientes de novo, tá? Olha, ele fala de clientes, fala de rodar campanha para esses clientes para vender novamente, que é importante. Só que tem um ponto interessante aí. Eu vou jogar a pergunta para vocês. Quem são os melhores clientes que vocês podem ter? Qual a forma mais fácil de você conseguir clientes novos? Onde estão esses clientes? Quem são esses clientes novos? Pensando de forma fácil. Alguém responde aí nos comentários, espera um pouquinho. A resposta, sabe qual é? São os amigos ou a rede de contato dos clientes que você já tem. Porque a gente faz amizade por afinidade. E existe uma chance muito grande de você. Se o seu cliente ele gosta de um carro específico, o amigo dele comprar um carro parecido, na mesma linha. Se ele gosta de determinadas comidas, o outro gostar também. Até porque as pessoas são sociais, entende? Então é olhar para esse lugar, olhar para os amigos dos seus clientes. E é por isso que a venda por indicação um cliente que é indicado, ele é um dos clientes mais qualificados que tem. Quando você indica alguém para comprar alguma coisa, é um cliente muito qualificado. Vou dar um exemplo. Eu, como gosto de tecnologia, quando eu compro uma coisa nova, alguns amigos meus vêm, eles perguntam o que eu achei, eu digo, rapaz, vale a pena comprar sim ou não vale a pena comprar, enfim. E as pessoas vão comprar, assim, determinadas. Por exemplo, eu comprei um iPad na minha rede de amigos, nenhum tinha iPad. E quando eu comprei esse iPad, a galera viu, perguntou sobre como era, eu dei as informações e de repente uns 5 amigos ao redor compraram o iPad também. Esse mesmo computador que eu tenho, tem umas 10 pessoas que tem, que as pessoas me pediram indicação. Então a indicação, ela vale muito. A indicação de um amigo, a indicação de uma pessoa que é seu cliente, para uma outra pessoa é muito forte. Então olhem para esse lugar quando você vai fazer negócio. E observe, isso não depende necessariamente da internet. Às vezes as pessoas ficam bitoladas, achando que o que acontece na internet acontece diferente do mundo real. E não, é o mesmo princípio. É o mesmo princípio. As mesmas coisas que eu aplicava quando eu era pré-adolescente, tinha 10, 11, 12 anos, e eu vendia caju, frutas, no comércio, se aplicam hoje. Só que você pode sofisticar cada vez mais. Você tem oportunidade, você tem ferramentas novas. Beleza? Vamos continuar aqui o Érico Rocha. Deixa eu ver aqui, você tá gravando.
Tá gravando? Logo daí, sem construir nada, ele já pode, boom, se um cliente gasta com ele R$ 100, eu estou dando um número, R$ 100 por ano, ou R$ 1.000 por ano, ele pode fazer as campanhas que a gente vai ensinar amanhã e depois, e pode duplicar o faturamento desse cliente. Então, muita gente não usa marketing digital para os clientes dele, mas deve usar. Então, a primeira coisa que eu queria ficar presente para vocês você não precisa necessariamente ir lá e construir lista. É importante para crescer de forma rápida? É importante a gente dar espaço para entrar no Facebook? Mas não é só isso. Quando eu dei o exemplo do Leão, no começo, né, quando ele foi naquela empresa grande e faturou 400 mil reais, o que ele fez? E sobre produção de conteúdo, esse vídeo vai entrar para uma playlist que eu tenho aqui de produção de conteúdo na internet, como produzir conteúdo, um formato muito bom, é esse do Érico Rocha. Ele dava as palestras presencial, no mundo físico, e fazia cortes, já dentro dessa época, para internet. Isso é bem importante. Se você vai dar uma consultoria para um cliente, para um amigo, se tiver essa possibilidade, você tira esse corte, faz esse registro. E olha que não estava aquela qualidade cinematográfica, mas estava funcionando aí, tinha uma nota 7 dentro daí. Ele chegou para o cara e falou assim, que legal, quantos clientes você tem? X. Você tem o e-mail deles? Tenho o e-mail deles, capturei e-mail. Quantas campanhas você enviou para eles de relacionamento e venda nos últimos 2 meses? Nenhuma. Eu não vendo com e-mail. E tem uma coisa interessante, se você pega o e-mail dos seus clientes, o contato dos seus clientes, na hora de fazer tráfego, você pode criar um lookalike, que é um público semelhante. Se você tem uma lista ali de pessoas que você capturou o contato, que assistiram o seu vídeo, que você mandou, enfim, você pode mandar para a inteligência das redes sociais, seja do Google, do Facebook, e essa inteligência, ela vai encontrar pessoas com gostos, com preferências semelhantes, com comportamentos semelhantes a esses clientes que tomaram uma determinada ação em relação a alguma coisa que você enviou para eles. Seja assistiu um vídeo, seja que clicou, seja que chegou no site, enfim. Você cria um público semelhante e você já encontra pessoas ali. Então é muito importante você conseguir segmentar. A gente não está falando de segmentação aqui, não estou entrando nesse papo técnico aqui, mas é importante você olhar para isso, para os seus clientes, para as pessoas que compraram, para as pessoas que conseguiram descer mais dentro do seu funil. Isso vale para coisas na internet, é claro que a gente tem mais ferramentas muito mais sofisticadas, que você consegue metrificar muito mais rápido do que no mundo físico, mas sempre olhar para isso aí. Então, basicamente, ele tinha um ativo. Então, o número X era muito grande, você multiplica vezes 15, já começa a fazer a conta, ele manda uma campanha de 4 dias de e-mail e gera aquele montante de negócio. Então, muita gente está com... Eu trouxe um termo aí, os clientes, eles têm um ativo, que realmente é isso, seus clientes são ativos. Que a partir desse ativo você consegue encontrar novos clientes, muito mais facilmente, você já tem a metrificação. Com seus ativos aí, mas ainda não está. Então, se você tem negócio, você captura seus clientes, você já tem uma lista e nem sabe. Tá? Então, o que você precisa? Colocar essa lista em algum lugar que permite você disparar para essa lista e aprender a criar uma coisa muito importante, tá? Relacionamento. E é isso que eu vou... Olha, tem uma coisa interessante aí, que é o seguinte. Quando você tem a lista de clientes, e você não precisa ter um negócio para você ter a lista de clientes. Isso vale para online e vale também para o mundo físico. Vou dar um exemplo meu. Eu, durante um breve período, eu fui associado a uma empresa chamada Forever Living Products. Talvez algum de vocês conheçam, que é uma empresa que trabalha com uma estrutura de marketing multinível. Não é pirâmide, é marketing multinível mesmo. Enfim. E a gente tem um sistema de treinamento, e dentro desse sistema de treinamento a sugestão era, faça a lista de pessoas que você vai prospectar. Então a gente fazia uma lista de 100 pessoas, e já fica a dica aí. Se você quer começar uma coisa nova, escreva lá as pessoas que você vai apresentar o negócio para elas. Então você faz a lista das pessoas, e a partir disso você oferece para ela. Do mesmo jeito na hora de você capturar os leads. E na hora que você vai segmentar ali, se alguém segmentou aí, se não segmentou, em breve eu vou apresentar uma oportunidade de vocês aprenderem a segmentar e eu vou trazer conteúdos para cá também. E ele segmenta, ele mostra o público em potencial. Ele mostra quantas pessoas vão clicar ali, vão assistir, enfim, vai depender o que você quer dentro da sua campanha. E ele ajuda você a criar a sua lista. Tudo começa com a lista de pessoas que você quer vender, que você já mapeou.
que faz sentido oferecer aquele produto ou serviço para ela. E ter essa lista de clientes é importante desde do dia zero, desde quando você está planejando. E você vai sofisticando essa lista. Depois essa lista de leads ela vai se transformar numa lista de clientes. Depois numa lista de amigos de clientes. De pessoas que você já vendeu uma vez, duas, três. Você vai mapeando. Se você não consegue medir cada etapa dessa, fica cada vez mais difícil. Você vai gastar dinheiro, vai gastar esforço, vai gastar energia. Então é importante você conseguir metrificar. E tudo começa com essa metrificação começa sempre quando você tem uma lista. Então, olhe para esse lugar. Que eu vou introduzir agora para vocês. Como criar relacionamento com a sua lista. Agora tem uma coisa interessante aqui. Eu passei rapidamente esse vídeo e olha só na época. Eles terminavam o vídeo e o vídeo era assim, era muito longo. As pessoas tinham mais paciência. Hoje em dia as pessoas não teriam paciência, né? Você tem que terminar com um fechamento muito mais rápido, uma call to action rápida, enfim, para terminar isso tudo, hein? E os caras, eles foram, não vou nem terminar isso aqui, eu passei aqui, para olhar a estrutura só, olha para cá. Tudo isso aqui esperando, enfim, era outra época, outra forma de estruturar as coisas. Beleza? Pessoal, foi esses insights que eu queria trazer para vocês. E vamos resumir a ideia aqui. Uma lista. Você tem que ter uma lista. Se você vai começar na internet, você tem que ter uma lista. Porque vocês comentam muito sobre isso aqui. Deixa eu fechar aqui. Tem alguma coisa aberta. Pronto. Se você vai começar alguma coisa na internet, você precisa de uma lista. Uma lista de clientes. E a partir dessa lista, você vai prospectando, vai criando os seus clientes. Aí você vai ter que ter a lista dos clientes. As pessoas que você já vendeu uma vez. Seja essa lista aí numa planilha, seja em algum sistema, seja anotada no papel, você vai ter que ter essa lista. Ou seja, o que eu quero trazer para vocês é que dentro de um negócio existe a contabilidade. Eu recomendo vocês começarem com a cabeça de negócio. Existe a parte da contabilidade. Mesmo que seja simples, mesmo que você não tenha um contador. Você vai anotar ali quem são os seus clientes, de alguma forma, automática ou não. E a partir disso, você vai estruturando aí o seu sistema de negócios. Suas indicações. Isso vai facilitar muito a sua vida. Foi esse insight e foi a apresentação com o Érico Rocha. Eu vi esse vídeo, eu achei interessante trazer para vocês. Caso alguém não conheça, coloca aqui nos comentários que não conhecia o Érico Rocha. Caso você já conheceu, coloca aqui e a gente vai continuar essa conversa aí nos comentários, beleza? Então a gente se encontra em outro vídeo. E se você gostou desse vídeo, você vai gostar de um outro vídeo que está aparecendo aqui também, beleza? E a gente se encontra nesse vídeo. Valeu, até mais.